Saudações a todos, paz seja com todos em nome do Senhor Jesus. Bom, gente, tentando prosseguir aqui com os vídeos aqui do canal. Eu nem vou combinar mais de tentar subir vídeo em tal data, porque as coisas têm ficado mais difíceis, né? A gente, depois do último vídeo, tivemos outros problemas para subir, problema com o aparelho, problema com o computador, com a internet, aí não deu. Mas, à medida do possível, a gente vai continuar aqui com o que a gente propôs, que são os vídeos da série Biografia, que são as biografias dos personagens bíblicos. Fizemos sobre Abraão e agora vamos falar sobre Isaac, que é o filho de Abraão. Então, para dar início, a primeira curiosidade, o primeiro dado a respeito de Isaac pode ser justamente esse: o nome de seu pai, Abraão, e de sua mãe, Sara. Abraão, que teve o nome mudado para Abraão, o nome dele era Abrão, e o nome de Sara era Sarai, e passou para Sara. E Isaac, ele é o famoso filho da promessa que a Bíblia fala, que os pregadores pregam. Por quê? Porque havia na vida de Abraão e de Sara uma promessa de que eles teriam um filho. Por que havia uma promessa? Sara era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E Sara já era de idade avançada, Abraão também. Diferente dos dias de hoje, onde a medicina evoluiu a um ponto onde ter uma gestação, ter uma criança, você consegue, a mulher, o casal, a mãe, seja quem for, consegue gerar essa criança, mesmo que ela tenha ali uma idade um pouco mais elevada. Lógico que talvez exista uma limitação, mas com o auxílio da medicina hoje isso já é bem mais possível do que era no tempo de Abraão e Sara. Então Isaac é aí o famoso filho da promessa, porque foi uma promessa que Deus fez a Abraão e Sara e naturalmente o Senhor cumpriu. Além de ser o filho da promessa, tem uma coisa curiosa, interessante a respeito de Isaac, é que Deus ele vai pedir para Abraão, para que Abraão entregasse Isaac a ele. Mas não era entregar como Ana entregou Samuel. Era um entregar diferente. Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac. Sacrificar como? Subir com o menino no alto do monte e literalmente sacrificar como uma oferta de sacrifício. Naturalmente Deus, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, o Deus em que a gente crê, não é um Deus canibal, não é o Deus que aceita sacrifícios humanos, né? Então, no Antigo Testamento, Deus provou a Abraão, né? Era um teste, uma prova para saber o que Abraão ele amava mais, se a Deus que deu a bênção ou se ele amava mais a bênção, que era Isaac. Então, Abraão ele chegou a ter as últimas circunstâncias. Levou Isaac no alto do monte, colocou sobre o altar, e quando a Bíblia diz que quando ele levantou o cutelo, levantou ali a ferramenta, a arma, a faca, que iria sacrificar Isaac, veio uma voz por detrás dele, se não me falha a memória do texto, e impediu que ele fizesse aquilo. O anjo do Senhor preparou um cordeiro para que fosse sacrificado. É interessante que quando Abraão subia a montanha para levar Isaac para ser sacrificado, ele, em certo momento, ele vai falar para os seus servos que foram com ele: fiquem aqui. Eles foram até certo ponto da caminhada e Abraão falou com eles: fiquem aqui,
Eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Abraão é considerado o pai da fé, ou seja, ele tinha convicção de que ainda que ele sacrificasse Isaac, Deus era poderoso para trazê-lo de volta à vida. Então ele vai, ele fala para o seu servo, fica aqui, nós vamos subir e nós vamos adorar e nós vamos voltar. Ele estava convencido, a sua fé o convenceu de que ele e Isaac voltariam juntos. Uma outra coisa a respeito de Isaac é que Isaac, depois que cresceu, que se tornou um homem feito, se tornou um homem muito próspero. E o que é importante aqui, o que é curiosidade aqui? Isaac era um homem de fibra. Como assim? Ele era um homem persistente. A Bíblia diz, Gênesis 26, que Isaac ele cavou poços. Naquele tempo, era uma forma de se adquirir riqueza. Por quê? Porque a região onde ele habitava era uma região árida, seca. Então, quem tinha água tinha riqueza. E a Bíblia diz que Isaac ele cavou um poço, aí esse poço foi interditado, cavou outro, cavou outro, cavou outro, até que por fim ele cavou um poço que não houve inimigos para lutar com ele pelo poço, e esse poço tinha água. Então, deserto, quem tem água tem riqueza. Mas ele não desistiu. Ele cavou um, aí os inimigos vieram, lutaram com ele, ele largou mão, não quis brigar, deixou para lá. Era da paz, né? E foi para a próxima, mas não desistiu. Então, era um homem perseverante, que podia ter brigado por aquilo que era dele, mas deixou para lá. Tinha fé em Deus também, assim como seu pai. Foi para a próxima, cavar o próximo poço. Uma outra coisa interessante, o nome Isaac significa riso. Riso, sorriso. Por quê? Porque lá em Gênesis 18, quando Deus ele fala com Abraão que lhe daria um filho e que sua mulher geraria, mesmo ela já sendo velha, a Bíblia diz que Sara estava ouvindo e Sara riu. Então, depois, quando cumpriu-se a promessa do Senhor, eles deram esse nome para Isaac, com esse significado, riso. Por quê? Porque o Senhor cumpriu, né? E talvez aquele riso que Sara tenha dado, talvez de desconfiança, de, bom, mas eu já sou uma mulher idosa, como é que eu vou gerar um filho? Talvez agora se tornou um riso de alegria. Talvez não, creio, se tornou um riso de alegria. E Isaac tinha um meio-irmão, né? Ismael, filho de Agar, que era filho de Abraão com a serva de Sara, sua mãe. E uma outra coisa é que Abraão e Sara já eram pessoas de idade avançada. Então, quem sabe, eles já não tinham tentado, né? Já não tinham sonhado em ter um herdeiro, um filho, e não conseguiram. Quem sabe o sofrimento que eles passaram, Abraão e Sara, antes de ter Isaac. O que eu quero dizer? Que existe tempo para tudo. Eles talvez já tinham sofrido com isso, em querer ter uma gestação, querer ter um filho, um herdeiro, mas o tempo do Senhor veio na vida deles e se cumpriu na hora certa. Esse foi o vídeo de hoje. Essas são as curiosidades sobre Isaac. E se você curtiu, clica aí no joinha. Se você não curtiu, pode clicar no dislike também. Toda interação, desde que com respeito, é bem-vinda. Comenta aí embaixo o que você achou, a sua sugestão, a sua crítica construtiva. E se você achou que o vídeo é interessante, compartilhe com alguém e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.